Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo que eu queria fazer já há muito tempo para falar com vocês sobre morar em basements aqui no Canadá. Depois de 3 anos vivendo nesse tipo de moradia, será que eu indico ou não para quem tá chegando aqui? A primeira coisa que vocês têm que saber sobre esse assunto é que quando a gente veio para o Canadá, a gente já sabia que ia chegar aqui e buscar um basement para morar. Isso porque é um tipo de moradia mais barata, né? Para quem não sabe, o basement é o porão de uma casa, só que na verdade eles fazem uma outra casa ali embaixo e muitas vezes as pessoas alugam essa moradia ou então coloca ali o filho mais velho para morar depois que já, né, pegou ali a idade adulta. Mas aqui é muito comum as pessoas alugarem o basement para quem tá chegando no Canadá, se a pessoa também tá buscando uma moradia mais barata. Então quando a gente chegou, a gente não sabia muito bem ainda como ia alugar esse basement. Foi então que eu fui perguntar em grupos de brasileiros e isso ajuda demais, os grupos de brasileiros no Facebook. As pessoas dão muita informação útil e aí informaram pra gente um site e a gente começou a pesquisar nesse site. Aí a gente começou a visitar vários basements para ver o que a gente gostava. Basement, gente, vocês têm que saber que é uma moradia que vocês precisam tomar mais cuidado quando vai fazer esse tipo de aluguel. Por isso eu não recomendo que você faça o aluguel de um basement antes de chegar no Canadá, tipo, sem olhar esse basement. Primeiro porque tem muitos casos de golpes, não só com basement, mas com qualquer tipo de moradia. E também porque você precisa realmente conhecer esse basement, ver o estado dele, para entender se aquela moradia é boa para você. E isso significa que você vai precisar olhar muitos detalhes no basement. Quando a gente chegou e foi fazer as visitas, nós olhamos basements muito feios. Assim, alguns com tetos muito baixos, alguns que eram todos de carpete e o carpete velho, sabe? Umidade, você tem que verificar também se não tem problema com umidade, você não quer morar num lugar que depois fique mofando. Então a foto, muitas vezes na internet, pode ter sido tirada aquela foto que tá lá, quando foi feita uma reforma, por exemplo, e você não vai ver realmente como tá naquele momento. Então a melhor coisa é você buscar essa moradia, pelo menos eu indico que você faça isso quando você estiver aqui já, tá? A não ser que você tenha alguém que vá olhar pra você, né, o basement e assegurar que tá tudo certo pra você morar. Então a gente foi assim, nós fomos buscando, fazendo várias visitas, várias visitas, e a gente precisava do lugar que fosse mais barato possível, porque a gente tinha acabado de chegar, a gente ainda estava com visto de visitante, porque a gente ia fazer a mudança aqui dentro, então era assim, não tinha credit score, a gente não tinha nada para provar que ia continuar aqui, então a gente tinha que encontrar uma família disposta a receber a gente. E aí depois de muitas visitas, nós encontramos uma família num lugar que é uma região que se chama Scarborough, aqui de Toronto. É uma região um pouco mais afastada, mas ainda é parte da cidade, tá? Só que essa região, ela já é um pouco mais afastada. A gente foi morar no canto mais afastado dessa região. Então a gente morava quase no fim da cidade, mas lá a gente encontrou um basement que era baratinho, a gente pagava 1.200 no aluguel. A família, os donos de lá, eles eram muito legais, eles foram muito receptivos com a gente. O basement já tinha toda a mobília, então a gente não tinha que se preocupar com isso. Então assim, foram vários pontos que ajudaram a gente. Eu não queria morar lá porque era muito longe daqui da cidade, mas era o lugar onde a gente podia morar no momento, onde a gente conseguia pagar e onde também eles aceitaram a gente com a documentação que a gente tinha. Então são vários fatores que precisa olhar na hora de pensar em vir para o Canadá e alugar alguma coisa aqui, porque se vocês chegarem aqui na situação que nós estávamos, a gente praticamente tem que aceitar o que as pessoas vão falar, propor ali. Que no caso aqui, por exemplo, quando você entra, né, você aluga um lugar, o que é por lei é você pagar o primeiro e o último aluguel, para você alugar ali um apartamento, o que quer que seja que você for alugar aqui, a regra é essa, de você pagar o primeiro e o último aluguel. Nesse caso, como a gente não tinha essa documentação, a gente tinha pouca coisa, o dono do lugar pediu pra gente pagar o primeiro e os 2 últimos. Então, assim, complicou um pouquinho mais que ia levando todo o nosso dinheiro de acabar de chegar. Mas a gente teve que aceitar. A gente só negociou com ele para ser os 2 primeiros e o último aluguel. E aí o dono também foi legal, ele aceitou e aí deu certo pra gente alugar esse lugar. Então, só para vocês terem ideia do quanto era longe, meu primeiro emprego aqui, eu demorava 2 horas todo dia no transporte público para sair de onde eu morava e chegar na empresa e 2 horas para voltar. Todos os dias. Então era muito cansativo, mas eu não tinha opção, era o que tinha.
era o que dava pra fazer. Eu gostava de lá da região onde a gente morava, que era um bairro super tranquilo, só de casas, não tinha muito trânsito, assim, era muito gostoso, mas sem carro complica morar longe, assim, porque você acaba não tendo acesso fácil, por exemplo, ao metrô. E isso complicou pro Ciro, que queria entrar para trabalhar na construção e morando lá sem carro ele não conseguia. Então, são várias coisas que precisam avaliar quando você vai pensar em um lugar para morar por aqui. Então, se você tiver acesso fácil a uma estação de metrô, é melhor. Então, é um ponto positivo para você. No nosso caso, a gente não tinha opção. Era o que tinha, a gente aceitou e vivemos lá mais de um ano. E o ponto negativo é que lá a gente tinha janelinhas pequenininhas, assim, a gente não tinha janelas e pra mim era o mais difícil, porque era um lugar muito escuro, as paredes eram escuras, um amarelo, assim, bem escuro. Então, aquilo me incomodava muito. Mas a gente ficou lá e deu tudo certo. Fomos felizes lá, a família era muito legal. Então vocês precisam pensar em tudo isso quando vem pra cá. Se você vem disposto a morar em um basement, você tem que entender como funciona esse tipo de moradia, porque é importante pra você não chegar aqui e se decepcionar, entende? Então, se você pensa em vir para o Canadá e alugar um basement quando chegar para pagar um aluguel mais barato, eu tenho alguns conselhos para te dar, tá? Então, já falei alguns pontos, que é olhar a questão de umidade, se o teto é muito baixo, o chão como é, e muito importante, quem vai morar em cima de você. Esse é o principal ponto que você tem que avaliar. Porque se você vai morar numa casa onde quem mora em cima de você não são os donos da casa, você pode ter um problema aí de rotatividade de quem tá morando em cima. E aí você não sabe como são os hábitos dessas pessoas, se essas pessoas ficam até tarde andando, se essas pessoas ou eles acordam muito cedo ou se são muito jovens e fazem festas. E por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque as casas aqui no Canadá, elas não são de concreto, né? Elas são feitas no drywall, de madeira e tudo mais. Então, o que acontece é que quando a pessoa anda aqui em cima, você escuta aqui embaixo. Nós, graças a Deus, não tivemos problemas porque sempre foram os donos da casa, super tranquilo, e eles dormem cedo, pessoal muito de boa, então não tenho do que reclamar. Mas se você pegar uma casa onde eles estão alugando a parte de cima, se tiver uma rotatividade de pessoas, você não sabe quem vai morar ali, como são os hábitos dessa família, e isso pode complicar um pouco os seus hábitos, né? O sossego que você vai ter dentro da sua casa. Então, depois de ficar mais de um ano naquele primeiro basement, que era mais difícil porque não tinha janelas, a gente se mudou para esse que a gente está agora, que também já estamos aqui há mais de um ano e meio mais ou menos. E nesse aqui, eu falo para vocês que eu não tenho do que reclamar, porque, como vocês podem ver, é um basement mais claro. A gente tem janelas aqui, ali mesmo é a janela da cozinha, tem janela no quarto, tem janela no banheiro. É outra vida você ter acesso a ver o que está acontecendo lá fora. Morar em basement sem janela é um negócio muito difícil. É muito difícil porque você não sabe o que tá, como tá o dia, se tá sol, se tá chovendo, e acaba que você se sente meio preso ali. Nesse aqui não, a gente não tem o que reclamar. O teto também não é baixo, a família em cima, eles se tornaram nossos amigos, então é super tranquilo, a gente se dá super bem, não tem problema nenhum. Então o que eu falo pra vocês é sempre isso, avaliar bem onde você vai morar e principalmente quem tá morando em cima, porque o basement é sim um lugar onde você vai conseguir ouvir a pessoa em cima andando. Eles têm a rotina deles, é a casa deles, então as pessoas vão viver a vida delas, não tem como você ficar a cada passo que a pessoa dá lá em cima, ficar reclamando porque ela tá andando na casa dela, entendeu? Então é esse tipo de preocupação que você deve ter de saber quem tá morando em cima. Mas aí vocês podem estar se perguntando, por que eu tô 3 anos já aqui no Canadá e ainda não saí de um basement? Primeiro que eu tenho que dizer pra vocês que não é porque a gente não tem condições. É diferente disso. Foi porque a gente escolheu continuar num basement para economizar com aluguel. Porque, pra quem não sabe, eu moro aqui em Toronto. O aluguel em Toronto é muito caro e a gente não queria pegar e ficar gastando dinheiro muito com aluguel, sendo que aqui a gente tem acesso fácil a vários supermercados, que aqui perto de onde a gente mora tem 4 supermercados. É só descer na avenida, tem 4 supermercados. A gente tem acesso à escola do Theo também, que é do lado da casa, assim, é muito perto. É tranquilo. A gente mora aqui com o pessoal que a gente conhece, eles são brasileiros aqui na casa, então isso é muito bom porque a gente tem uma amizade, né? Tem uma pessoa ali que a gente pode conversar, isso faz muita diferença aqui na vida. Outro ponto também importante é que a gente tem a lavanderia aqui pra gente usar, que é só a gente que usa. Então quando você vai alugar um apartamento mais
mais baratos, você chega na cidade, os apartamentos mais baratos não costumam ter a parte da lavanderia dentro do apartamento, eles costumam ser de uso coletivo. E aí o pessoal fala que às vezes você pode encontrar meio bagunçado, não é a mesma coisa. Então isso aqui, pra mim, também é um sossego que tá aqui. A gente coloca a moedinha na lavanderia e lava a roupa quando a gente quiser, não tem problema nenhum. Então a gente continua aqui ainda porque temos outros objetivos para alcançar antes de mudar para um apartamento. Não adianta para mim sair daqui, buscar um apartamento qualquer só porque para falar, ai, sai do basement. A gente não pensa assim. A gente vai na calma, com paciência, conquistando as nossas coisas. O mais importante pra gente é que a gente sabe que veio pra cá não para se matar de trabalhar. A gente veio pra cá para ter mais qualidade de vida, para ter principalmente tempo pro meu filho. Então não adianta a gente querer se matar de trabalhar para morar no apartamento e não ter tempo para brincar com meu filho, para passear com ele. Isso tudo a gente tem estando aqui. E agora a gente ainda tem o foco de comprar o carro, né? Primeiro, antes de querer ir para um apartamento, porque o carro também vai dar mais mobilidade pra gente, mais qualidade de vida. Eu sou assim, gente, tenho paciência. As coisas na vida vão chegando ali com calma, com paciência, não tenho pressa, entendeu? Porque aos poucos a gente vai conquistando e as coisas vêm na hora que elas precisam acontecer. Se você tem pressa demais para ir morar num apartamento, para você conquistar as coisas, às vezes você chega aqui e vai achar o Canadá um lugar só para se matar de trabalhar. Mas é porque você tá querendo também, né, alcançar muito mais rápido as coisas, que não é o meu caso. E para quem não sabe, eu tô grávida. E em breve a gente vai ter mais um membro aqui da família e nós vamos continuar aqui ainda por um tempo, vamos ver como que vai ser, com calma, como eu falei pra vocês. Mas agora, se você chegou até aqui nesse vídeo e tá querendo saber de onde você poderia pesquisar sobre basements aqui no Canadá, eu vou deixar 2 sites aqui pra vocês, que é onde vocês podem pesquisar. Esse primeiro, Kijiji, é o site onde a gente alugou nosso primeiro basement aqui, tá? Esse site, tem muita gente que não confia, a gente foi lá olhando, mas a gente sempre foi conversar com as pessoas pessoalmente. Não alugamos nada sem olhar, sem ver contrato direitinho, não demos dinheiro nenhum antes de ver o contrato. Então é um cuidado que vocês precisam ter aqui. Tem gente que fala, não, olha, faz tudo online? Ah, a pessoa fala, me transfere aí tanto que você já vai poder entrar na casa lá dia tal. A pessoa transfere e era golpe. Eu jamais faria isso. Se eu não tiver conhecimento, não tiver assinado um contrato, não transfiro dinheiro pra ninguém, porque eu sou esse tipo de pessoa que desconfia de tudo e melhor assim. Esse segundo site aqui se chama Rentals. Ele é um site só para aluguel. Então você pode olhar aí não só basement, você pode olhar apartamentos, você pode olhar casa, você vai ter uma ideia geral e você pode escolher por região, por cidade. É muito bom para você fazer uma pesquisa, para você ver o tipo de moradia que você poderia morar quando chegar aqui. Então mesmo que você não vá alugar de longe, que eu já falei que não aconselho, você pode fazer uma pesquisa de mercado para entender como estão os aluguéis na região onde você quer morar. Que no caso, a região de Toronto é muito difícil, é muito caro. Então eu ainda preciso fazer outro vídeo falando sobre como é essa coisa de viver em Toronto e se eu viria para cá ainda se eu tivesse vindo em 2023. E a última coisa que eu deixo aqui pra vocês é se eu recomendo morar em basement. Recomendo apenas se você realmente quer economizar dinheiro, se você quer chegar aqui e gastar pouco e se você tem paciência, né, de morar em um lugar como esse. Se você é uma pessoa que tem mais condições, vai vir com mais dinheiro, você alugar um apartamento, é claro que vai ser melhor pra sua cabeça, pra sua família, enfim. Eu, graças a Deus, tô muito feliz. Nos 2 basements que a gente morou, nunca tivemos problemas, então pra gente tá ótimo. Então se vocês ficaram com alguma dúvida sobre essa questão de morar em basement, o aluguel, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês e a gente vai conversando. Me segue nas outras redes que tem vídeo diariamente, tanto no TikTok como no Instagram, então vai me seguir lá, tá? Se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!